Olá, o meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, professor de medicina da PUC, e eu estou aqui hoje no segundo dia da ASCO Geniturinário em São Francisco, onde foram discutidos alguns estudos relacionados aos tumores uroteliais. E para isso, para essa discussão desses highlights, eu conto com dois colegas especialistas no tema, a doutora Ana Paula Cardoso, que é médica titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e o doutor André Fay, que é médico e professor da PUC no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês. Você. E nós vamos então começar pela parte dos tumores, principalmente não invasivos, dos tumores não músculo invasivos. E nós tivemos algumas discussões importantes, principalmente num mundo onde hoje o desabastecimento do BCG é um problema mundial. Dessa forma, alternativas vêm surgindo, né? Nós tivemos até publicações recentes, até com parte do nosso grupo, do LACOG-GU, que fizeram um trabalho bastante elegante, colocando em perspectiva quais seriam as opções, Ana Paula, no eventual falta do BCG e quais seriam realmente aquelas drogas consideradas ativas nesse cenário. Você quer discutir inicialmente o momento que a gente está vivendo em relação ao BCG e o que a gente poderia usar de alternativa eficaz nesse cenário? Então, para resumir, o que a gente foi extensamente discutido hoje, então, primeiro, algumas recomendações, né, de você não fazer BCG para paciente de baixo risco e na opção do paciente de risco intermediário, optar por outras drogas que não seja BCG, especialmente na primeira recorrência. Então, recomendar monoterapia, como Gensar, mitomicina. Eles até apresentaram um estudo de concomitância de tratamento de docetaxel com gencitabina na primeira linha para pacientes virgens de BCG, como uma opção de tratamento com potencial de resposta e eficácia excelente, e de deixar a BCG realmente para pacientes de alto risco. E aí tiveram outros estudos que foram apresentados, especialmente eu vou dar destaque para um estudo de fase 3, com uma droga nova, um adenovírus. A droga chama nadofarodine firadenovec. Então é um adenovírus que, instilado na bexiga, ele causa superexpressão do interfero alfa 2B. Então essa droga foi recomendada uma vez a cada 3 meses, por pelo menos 12 meses. A partir daí ficava a critério do investigador para pacientes refratários a BCG de alto risco. E o objetivo do estudo era avaliar a taxa de resposta completa em pacientes, especialmente com pacientes com CA in situ. E eles atingiram uma taxa de resposta de 55%, especialmente nesses pacientes com resposta completa, houve 25% de duração de resposta aos 12 meses. Então, expressa realmente um potencial como uma opção de tratamento ao BCG. Uma segunda coisa que eu achei bastante interessante, que a gente vai ver dados prospectivos logo mais, essa combinação de docetaxel com gencitabina como uma opção de tratamento ABCG. Que parece que é bem tolerado. Para pacientes de alto risco. Exatamente. Uma informação importante nesse contexto, que eu acho que cabe a gente ressaltar, é que teve um estudo avaliando a redução de dose de BCG, comparando a dose standard com esquemas eventualmente de diminuindo a dose da BCG, que eventualmente algumas pessoas até estavam fazendo pela questão da falta da droga no mercado, e o que a gente viu é que eventualmente usar um esquema reduzindo a frequência, né, e no total a dose de BCG, a gente parece ter uma queda importante no benefício da medicação intravesical, né, quando a gente fala em tempo livre de recorrência. Houve uma coisa interessante nesse estudo, é o Nimbus, né? Uma coisa interessante que na seleção desses pacientes, eles promoveram uma re-RTU desses pacientes que eram pacientes de alto risco, pacientes refratários, né? Não, esses não eram os pacientes refratários. Esses eram de primeira linha. Mas eles fizeram uma re-ITU, então talvez esses pacientes tivessem também menor risco de recorrência. Houve um menor número de eventos, então eu não sei se uma população com maior risco de recorrência, talvez a gente não conseguisse comprovar. Mas eles diminuíram a frequência do BCG, a indução acho que não era tão diferente na semana 1, na semana 3, na 4, 5, 6, e a partir
Da manutenção, eles pulavam uma semana de manutenção. Então, o paciente não fazia semana 1, 2 e 3. Fazia 1 e 3 a cada 3 meses. A indução também era metade. A indução, eles compararam 6 doses padrão de indução contra 3 dessa indução no braço experimental. E, de fato, assim, esse estudo que teve 349 pacientes, né, ele tinha o objetivo de ter um recrutamento maior, mas ele terminou precoce exatamente por essa falha nos pacientes que tiveram esse tratamento encurtado, né, digamos assim. O que reforça, de alguma forma, que as alternativas são importantes, né? Que na falta de BCG, talvez uma adaptação do esquema terapêutico, ou redução de dose, ou redução de esquema, talvez não seja a melhor alternativa nesse momento. Perfeito. Mudando agora para a neoadjuvância, para aquela doença que é avançada localmente, onde está muito bem estabelecido o papel da quimioterapia, com nível 1 de evidência nesse cenário, mas é claro que, embora a quimioterapia neoadjuvante tenha uma alta taxa de resposta e muitos pacientes realmente conseguem, inclusive, remissão patológica completa, é necessário melhorar, né? Melhorar a toxicidade, é necessário melhorar e entender melhor os subgrupos de pacientes que poderiam se beneficiar mais de tratamentos. Dessa forma, a combinação da químio com drogas potencialmente alvo, elas parecem promissoras, né? Mas 2 estudos que eu destaco que não mostraram exatamente aquele benefício na combinação, né, André? Um deles é um estudo que combina nintedanib com quimioterapia, né? Esse estudo é chamado de NeoBlade, e esse estudo, de fato, assim, a taxa de resposta com nintedanib mais químio, foi utilizado gencitabina e cisplatina, não mostrou absolutamente nenhum benefício em termos de resposta completa para esses pacientes, mesmo resposta parcial. Embora, esse foi um estudo fase 2 randomizado, ele mostrou um benefício de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, porém isso Ficou difícil de entender, né, o porquê que eventualmente houve um ganho, ou a princípio um ganho no desfecho de sobrevida e sobrevida livre de progressão, talvez seleção de pacientes, o que foi bastante discutido, talvez, né, eventualmente isso seja alguma seleção de pacientes com melhor ou pior prognóstico que tenha determinado essa diferença. O que eu acho que é importante a gente destacar, né, Igor, é que essa é mais uma falha de tratamento antiangiogênico em câncer de bexiga. Exatamente. Né? Então isso já foi visto, né, com a combinação de bevacizumab na doença metastática e uma série de outros tratamentos antiangiogênicos que parecem de fato não ser efetivos aqui, ou pelo menos com combinação com a quimioterapia. Também uma falha da gente não conseguir selecionar os pacientes para o tratamento, né? Porque talvez haja um benefício. Então teve uma redução do risco de progressão e morte, mas não teve diferença de taxa de resposta, que era o desfecho que era o objetivo primário do estudo. Então, não sei como que a gente vai interpretar o dado, mas o fato é que o estudo é negativo, né? Por um outro lado, a combinação da químio com a imunoterapia parece ser promissora. Você quer comentar os dados da combinação nivolumab com químio nesse cenário? Bom, então é um estudo de braço único, né, um estudo inicial que combinou quimioterapia com nivolumab, né, e o que a gente viu é que a gente tem, de fato, taxas de resposta, né, e aqui é importante porque houve uma discussão aqui em relação ao que ele considerou taxa de resposta, se era doença abaixo de T2 ou se era de fato o PT0, né, uma resposta completa, real, ausência de doença, mas a gente vê de fato que são taxas de resposta acima de 40%, o que é algo significativo nesse contexto. Independente do nível de expressão de PDL1. Exato. Né? Então, eu acho que esse é um estudo que o dado, ele de alguma forma corrobora os dados apresentados anteriormente, né? É claro que são estudos pequenos, mas com monoterapia, então talvez essa associação seja de fato efetiva, e eu acredito que sim, e eu acho que a gente vai ter uma série de outros estudos agora que são perioperatórios, né? E essa foi uma das grandes discussões e questionamentos também da plateia, né? De eventualmente a necessidade de, depois de um tratamento neoadjuvante, seguir com a imunoterapia, ou que impacto isso teria, né, no desfecho clínico de paciente. Então é um estudo ainda, né, inicial, um estudo de braço único. Acho que a gente precisa aguardar os estudos de fase 3, mas de fato é promissor a gente observar que essa combinação parece aumentar a taxa de resposta completa nessa população de doentes. Bom, nenhum estudo pre-exchanging, né? Nada mudou nesse cenário até agora. E na doença metastática? Deixa eu só comentar rapidamente, eu acho que cabe um rápido comentário, né, de um abstract do grupo francês que foi apresentado agora, porque a maioria dos estudos que
a gente tem de neoadjuvância são estudos pequenos, né? Estudos que têm problemas metodológicos, e a gente teve então um abstract apresentado comparando os dois grandes esquemas quimioterápicos neoadjuvantes que nós temos, então que comparou 4 ciclos de gemcitabina e cisplatina versus 6 ciclos de dose densa MVAC, de MVAC dose densa no cenário neoadjuvante e adjuvante. Então, esse é um estudo interessante porque inclui 500 pacientes, a imensa maioria desses pacientes no cenário neoadjuvante, mas era um estudo que incluiu também alguns pacientes que tinham feito adjuvância, então tem alguma coisa que mistura um pouco aqui, mas que de alguma forma a gente considera mais de 460 pacientes, né, que receberam tratamento neoadjuvante. E o que a gente vê é que, de fato, parece que a gente tem maiores taxas de resposta completa com o uso de dose densa, de MVAC dose densa, né? Então, assim, talvez favorecendo o uso deste esquema comparado à cisplatina e gemcitabina, o que é um dado interessante, porque todos os estudos retrospectivos que a gente observa e que a gente tem disponíveis na literatura mostram que esses esquemas são equivalentes no cenário neoadjuvante, né? Então, o esquema de MVAC dose densa foi associado a uma toxicidade um pouco maior, principalmente no que se refere à anemia, neutropenia febril, fadiga, náusea, né, o que é de alguma forma esperado para esse esquema, mas associado com taxas de respostas maiores. Grande crítica que foi colocada aqui foi em relação à dose da cisplatina, que foi uma dose menor, que ninguém entendeu muito bem porque que o esquema tinha uma dose um pouco menor de cisplatina, e por que 6 ciclos de MVAC dose densa versus 4 ciclos. Porque era, era o mesmo período de tratamento. E a justificativa era para tentar manter o mesmo período, mas a gente sabe que esse não é um número padrão de ciclos de tratamento num cenário neoadjuvante, então acho que algumas críticas aqui, mas eu acho que é um dado que corrobora o uso do esquema de MVAC dose densa no cenário neoadjuvante e que eventualmente possa trazer um benefício maior nesse contexto. Você tocou num ponto importante, que é exatamente a duração do número de ciclos na neoadjuvância. Isso é algo em aberto. Nós temos estudos com 3 ciclos, com 4 ciclos. Eventualmente alguém advoga se tem um linfonodo suspeito, se daria um pouco mais de químio. Então, quer dizer, já pensando naquele estadiamento passado, onde uma doença N1 era um estágio clínico 4, que onde hoje não é mais. Quer dizer, isso tudo é um pouco confuso ainda, né? Realmente isso não está muito fechado na literatura. E são difíceis os estudos nesse cenário, né? Então, não existem estudos assim bem desenhados, e agora com a chegada da imunoterapia e da combinação, a maioria dos estudos incluem um tratamento perioperatório, então é difícil a gente ter essa definição. Verdade. E na doença metastática, alguma coisa que te chamou mais atenção, alguma coisa promissora em termos de combinação? Pois então, eu destaco 2 estudos que eu acho que são importantes na doença metastática. Eu acho que um estudo é o estudo Atlas, que é um estudo de rucaparib, que é um inibidor de PARP, então assim, uma terapia-alvo tentando atuar em mecanismos do reparo do DNA, que é um conceito já aprovado e uma droga utilizada em outras doenças, mas avaliado também no carcinoma urotelial, é um estudo negativo, né? Então mostrou uma população não selecionada. Exato. Né? Então, assim, que essa droga talvez para os pacientes sem uma avaliação molecular ou sem uma seleção de pacientes adequada, né, não traz nenhum benefício. Tem zero pacientes investigação, com resposta, né, de deficiência de recombinação homóloga, mas não houve diferença. Mesmo nos pacientes, tinham 4 ou 5 pacientes com mutação de BRCA1 ou 2. Alguns pacientes com outras deleções. No total eram 20% dessa casuística. 20% deles tinham deficiência de recombinação homóloga, mas não houve diferença. Houve 12% de benefício clínico. 0 respostas parciais, né? Então, assim, não teve resposta nenhuma. Não funciona. Né? Então, assim, o que eu acho que a gente guarda na mente para eventualmente acompanhar nos próximos congressos e nos próximos eventos é eventualmente a combinação dos inibidores da PARP com imunoterapia ou com outras drogas, né, trazendo o conceito de que eventualmente possa haver uma sinergia em questões do mecanismo do reparo, mas essa droga isoladamente não parece ser, não foi muito animadora aí em uma população não selecionada. E o que eu acho que de alguma forma é muito animador e que para mim foi um resultado surpreendente foi a atualização então do estudo de fase 1/2 do efortumab vedotin associado com imunoterapia, com pembrolizumab. E a gente vê aqui, né, taxa de controle de doença de 93%, taxas de resposta, né, maior de 70%, ou seja, esses pacientes respondem muito ao tratamento
e a gente observa uma sobrevida global bastante prolongada nessa subpopulação de pacientes, mesmo que a gente ainda não tenha um follow-up longo, um follow-up de aproximadamente 11 meses, mas a gente vê que existe uma grande proporção, a imensa maioria desses pacientes está vivo em um ano, em torno de 80%, ou seja, parece que essa combinação, além de determinar uma resposta muito significativa, parece também determinar, né, uma resposta duradoura, que é uma coisa que a gente não vê comumente em pacientes com carcinoma urotelial, né? Mesmo com a imunoterapia, a gente vê que a imunoterapia não determina respostas tão prolongadas ou tão duradouras na imensa maioria dos pacientes. Talvez as combinações de tratamento sejam a forma mais... A combinação de tratamento talvez seja a maior perspectiva, né, que a gente tem. Então, eu acho que esse dado é um dado bastante animador do uso dessa droga. Essa droga já tinha mostrado resultados importantes isoladamente, né, em uma população já politratada. Foi aprovada recentemente. Em dezembro agora, né, pelo FDA. Exato. A aprovação como terceira linha para pacientes já politratados, né, É isso aí. como monodroga, mas um estudo muito mais promissor, trazendo ela para a primeira linha de tratamento, Exato. o que talvez traga uma toxicidade financeira importante também, porque são uma combinação de duas drogas bastante caras, que a gente não sabe quanto que, como que a gente vai poder fornecer isso, dar acesso para os pacientes. Lembrando que esse estudo que vocês comentaram foi especificamente para a população de pacientes inelegíveis a cisplatina. Exato, Né? esse é um Então está ponto numa importante. corte de expansão. Exato. E a gente precisa saber os resultados dos pacientes agora nessa corte de pacientes elegíveis para platina. Né? O que eu acho que a gente teve um dia rico para carcinoma urotelial, para câncer de bexiga, né? Com muitas informações aqui, Pra gente estudar bastante diferentes tempo ainda. cenários aí, tem bastante informação disponível. Muito bom. Era isso. Muito obrigado. Obrigada.